no Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem lida com API. Basicamente, a gente vai falar sobre duas abordagens aqui bem populares, né? Para quem lida com comunicação, integração entre sistemas, que é o GraphQL e API REST. Mas antes, eu queria lembrar vocês que estão nos ouvindo que a gente está numa temporada nova no Entre Chaves. Estamos com hosts especialistas em alguns temas e hoje o Ângelo está aqui comigo como meu companheiro de bancada. E aí, Ângelo, tudo bem? Como é que você está? Primeira vez como host do Entre Chaves. E aí, Fernandinha, já participei algumas vezes aqui como convidado, né? Hoje eu tenho essa honra de estar aqui como host, espero contribuir à altura, né? Massa demais. Então, estamos aqui com a Ademir. E aí, Ademir, beleza? Beleza, é um prazer, viu, gente, estar aqui. Boa. Com o Gustavo também. E aí, Gustavo? E aí, gente, muito obrigado pelo convite. E com o Marcos. E aí, pessoal? Boa. Então, como eu falei, né, para a gente iniciar essa discussão desse tema, vamos começar contextualizando, né, conceituando o que é GraphQL, o que é API REST, né, e por que eles são importantes aí para a comunicação entre os sistemas. Quem gostaria de começar? Bom, eu posso começar. Basicamente aí, né, o GraphQL, tanto o GraphQL quanto o REST, nada mais são do que especificações, né, padrões que você utiliza para fazer a sua comunicação com a sua aplicação, com a sua API. Então, são formas diferentes, né, do seu sistema se comunicarem e eles foram criados para resolver diferentes contextos, né, diferentes problemas. Então, assim, um veio para substituir o outro. Basicamente, teve algum problema ali no meio do caminho e talvez uma forma diferente foi melhor para resolver aquele problema. Isso. E assim, para mim, grandes diferenças assim é que as APIs REST elas definem os recursos de forma muito estática e com pouca mudança na forma que as consultas são feitas, e o GraphQL deixa uma flexibilidade maior para o cliente. Então, ele define todo o esquema e quem define como esse esquema vai ser consultado é o próprio cliente. Então, eles muda um pouco de quem é a responsabilidade de fazer as consultas. E essa parte muito legal do GraphQL, que também, além dele definir o que ele quer, o que o cliente quer receber, ele consegue pegar nada mais, nada menos do que o que ele precisa. Ele consegue definir exatamente os dados que ele vai precisar para aquela consulta. Então, facilita muito mais do que o resto, onde a gente está muito limitado aos endpoints e à estrutura de uma resposta que já foi definida ali no back. Exatamente, né? E é legal falar também que o REST, né, utiliza os padrões de comunicação de HTTP, né, para atualizar, deletar, criar recursos, né? E é bem utilizado em CRUDs. A gente, inclusive, tem um episódio sobre CRUD e CQRS, lançado bem recentemente, assim, que é bem legal sobre esse tema, assim. Mas, enfim, APIs REST são bem utilizadas, né, quando a gente fala sobre operações de CRUD simples e básicas, né? Uma coisa interessante que o Ademir comentou aqui, né? Eu queria até que o Ademir comentasse, mas é que você falou que às vezes dá para usar os dois ao mesmo tempo, né? Não é um ou exclusivo. Você não tem que escolher um ou outro. A gente consegue utilizar os dois ao mesmo tempo, dependendo da sua aplicação, do seu contexto. Exato, sim, não, com certeza. Isso vai depender muito do seu requisito, né, da sua aplicação e da forma que está a modelagem dos seus dados. Então, você tem ali num determinado contexto do seu negócio que os seus dados são mais simples, né? As consultas das aplicações na sua API, elas não variam muito, né? Tanto a resposta como o que você está requisitando. E os seus dados, eles não têm muito relacionamento complexo entre eles. Então, o REST vai ser ali uma melhor opção, até pela questão de que você tem um conhecimento maior difundido aí na comunidade, o REST ele já é um conceito mais presente. Agora, quando você tem um contexto que você tem a sua modelagem de dados, mais relacionamentos, né, relacionamentos mais complexos, e tanto as requisições das aplicações quanto o retorno, ele varia muito, né? Então você tem contextos que você vai querer menos informação para exibir numa tela ou mais informação. Então, o GraphQL vai fazer mais sentido. Até um exemplo interessante que eu tive no contexto que eu trabalhei era que a gente tinha uma API GraphQL para lidar com os dados gerais da aplicação, então dados que iam ser mostrados ali em tela. Porém, para uma parte de download de documentos, a gente usou o padrão REST, porque a gente precisava de fazer uma arquitetura de pooling, então, né, de você pedir o documento, ele ficar sendo processado, você ficar fazendo pooling numa API, até ele ficar pronto e aí fazer o download. Daí, para essa parte foi usado o REST e para o resto foi mantido o GraphQL.
para ter a flexibilidade. Interessante. E até pegando isso que o Ademir falou aqui, né, sobre popularidade, queria trazer um dado que eu acho que é interessante da gente ouvir, né, que segundo o relatório State of the API de 2023 da Postman, 90% dos desenvolvedores ainda utilizam REST, enquanto 29% fazem o uso de GraphQL. Então, ainda tem muito desenvolvedor, muita gente, né, que utiliza o REST justamente talvez por essa simplicidade que o REST traz, né, e por essa comunidade tão gigantesca que existe. Apesar de que o GraphQL tem aumentado bem a popularidade também nos últimos anos, né. O GraphQL é uma tecnologia, né, um estilo arquitetônico um pouco mais novo, né, quer dizer, bem mais novo do que a API REST, né. E foi criado, o GraphQL foi criado pelo Facebook para lidar justamente com esse contexto de uma grande complexidade de dados e grande volume de dados que eu tenho que obter, né, ao invés de eu ter que fazer várias chamadas de vários endpoints diferentes da minha API para obter a minha quantidade gigantesca de dados, eu tenho um endpoint único que eu vou lá e chamo e obtenho só o que eu preciso de fato, né? Exatamente. O Facebook, assim, né, igual você falou, né, foi criado pelo Facebook lá em 2012, depois em 2015 ele chegou a virar um código aberto. O problema que o Facebook tinha, né, e o que o GraphQL veio para resolver, que você tem ali, né, no contexto de rede social, a interface você vai ter que mostrar muitos dados ao mesmo tempo, né, e você tem também a questão do dispositivo móvel, que nem sempre você tem ali um 3G ou um 4G, que é bom, né, então você precisa ter o menos possível de viagem ali na rede. Então, o GraphQL ele veio com essa proposta de você, numa requisição, é só pegar tudo aquilo ali que você precisa para você exibir na interface. Não, e até um ponto que a Fernandinha falou que é interessante é que muitas das APIs ainda utilizam REST, e eu acho que isso não é só por conta que o GraphQL é uma tecnologia mais nova, também porque eu acho que muitas das APIs são realmente simples, elas não têm tanta necessidade de fazer uso de um GraphQL, porque o GraphQL é quando você tem aquelas entidades que são muito consultadas, então você tem uma entidade grande com muitos relacionamentos e que você tem 5, 10 queries diferentes ou mais que você precisa fazer nas mesmas entidades, com volumes de dados diferentes. Só que a maioria das APIs, elas são CRUDs um pouquinho melhores, então é só busca esse dado, busca aquele, um barra ID, um barra delete e pronto. Então não precisa de GraphQL para isso. Por isso que eu acho que a maioria usa REST e a maioria deveria usar REST mesmo, porque usar GraphQL para algo simples é um pouco de overkill, né? Exatamente. Eu acho também que, além disso, tem também uma questão de, tipo, alguns negócios, algumas situações, alguns produtos que podem, de fato, precisar, do GraphQL para ter um desempenho melhor, mas tem aquele medo da mudança, né? Porque a implementação inicial do GraphQL é um pouco mais complexa do que o CRUD, que a gente já está acostumado. Quando você está aprendendo a desenvolver, é uma das primeiras coisas que você aprende a fazer. Então, a coisa está muito enraizada ali no seu trabalho de desenvolvimento. E aí, quando a gente precisa fazer uma implementação inicial do GraphQL, tem toda essa curva de aprendizado nova que às vezes até é mais fácil a gente se manter na zona de conforto com o que a gente sabe fazer e que a gente sabe que vai rodar. Exatamente. E aí, assim, eu acho que só para a gente aproximar um pouco mais o ouvinte do que a gente está falando, eu gostaria que vocês dessem um exemplo um pouco mais palpável, assim, né? De como que é a diferença de fato, né, entre a utilização de REST e a utilização de GraphQL. Um exemplo, por exemplo, sei lá, com usuário, carro. Eu tive basicamente, existia uma API num contexto que eu trabalhava que ela precisava de informações de produto. Mas esse produto, ele é um produto um pouco mais complexo, então ele tinha um pouco mais de informações e relacionamentos. Era como se fosse a entidade central da aplicação. Então a gente tinha várias telas diferentes que mostravam informações diferentes sobre os produtos, mas que precisavam consultar o mesmo modelo. Então, vamos dizer que algumas precisavam só do produto, outras precisavam do produto e de alguns PDFs que estavam associados com esse produto, outras precisavam do produto junto com informações adicionais dele, então, especificações extras daquele produto para fazer uma tabela de comparação. E todas essas consultas, se fosse usado REST, cada uma delas seria um endpoint diferente no mínimo. No final das contas, a gente teria pelo menos uns 20 endpoints diferentes olhando para produto, quando a gente só precisou no GraphQL ter o esquema de produto definido e o endpoint de GraphQL, e a gente consegue fazer todas as consultas necessárias. Então, foi definida a API há um bom tempo atrás, e desde então só foram feitas novas queries no front-end, então não precisou ser alterado o back-end depois disso. Só pequenas alterações, alterações bem pontuais, ou para incluir novas coisas no esquema, ou para permitir um filtro que não existia antes, mas no sentido de ter que disponibilizar novos dados via um endpoint,
isso não foi necessário. Então, o trabalho de back-end é muito pequeno e só precisa realmente, ó, eu preciso fazer algo novo no front, eu puxo essa query nova, pego os dados e uso, acabou. Ô Marcos, eu não sei se você tem uma boa noção assim de esforço e de desenvolvimento aí, mas pelo que você comentou, talvez a gente consiga dar uma visão legal aqui para os nossos ouvintes sobre. Você falou que teve que fazer para ir lá atrás e depois só alguns pequenos ajustes, né? Se não fosse isso com o GraphQL, provavelmente você ia desenvolver uma API lá atrás, ia passar um tempo você ia desenvolver outra, ia passar um tempo você ia desenvolver outra, ia cair nas 20 APIs aí que você comentou, né? Você tem uma noção de esforço de desenvolvimento, tipo, lá atrás, quando começou, foi muito difícil fazer essa API GraphQL? Valeu a pena esse desenvolvimento? Ou, por exemplo, se vocês tivessem começado com REST, ia fazer muito rápido, ia ser uma API que fazia um dia, em GraphQL, sei lá, demorou um mês. Você entendeu a pergunta? Assim, só para a gente ter uma dimensão de comparação de esforço. Sendo sincero, eu acho que foi mais simples fazer a API GraphQL do que a API do que seria REST. Muito mais simples, na verdade. E por quê? Muito também da tecnologia que a gente estava usando. A gente usou o .NET nessa API para fazer o GraphQL. E o .NET ele tem uma ferramenta de GraphQL que chama Hot Chocolate. É o Hot Chocolate GraphQL. Essa ferramenta, ela é praticamente mágica. Você chega para ela com as entidades e ela gera todo o esquema GraphQL para você, gera todas as queries que você pode fazer praticamente e ainda integra as queries com o Entity Framework. Então, toda aquela parada de ORM que você precisaria fazer manualmente numa API REST, você não precisa fazer com ela. Então, vamos supor que você faz uma query lá, product e depois product specification, as especificações do produto. Ao pedir essa query no esquema GraphQL, o Hot Chocolate pega ela e traduz ela para uma query no Entity Framework automaticamente, que traduz para uma query no banco de dados com exatamente os dados que você precisa. Então, no final das contas, você só define as entidades que você tem, alguns filtros que você precisa e os tipos. Às vezes você não quer expor algum campo que a entidade tem, né? Ou você quer colocar algum outro filtro específico. Mas além disso, o Hot Chocolate faz por padrão. Então imagina, você tem o seu produto e você quer ter N filtros nele. Só define, coloca no Hot Chocolate e a API já está funcionando. Então acho que o esforço ele é menor ainda. Porém, claro, a curva de aprendizado eu acho um pouco maior, é mais difícil de entender como o GraphQL funciona e tem muito mais conceitos envolvidos do que só uma API REST. E, afinal, o GraphQL é feito no topo do REST, né? Então, no final das contas, realmente são mais conceitos para entender. Muito bom essas ferramentas que fazem essas mágicas pra gente, né? Ainda bem que a gente já tá vivendo esse tempo. Inclusive, assim, né, no meu contexto, eu trabalhei justamente com .NET, também com Hot Chocolate, e aí ele tem também lá o Playground, né, que é o Banana Cake e tal. Então, assim, é realmente essa parada mesmo, assim, dele gerar tudo para você. Então, basicamente, o esforço não é tão grande, sabe? A não ser que você tenha alguma customização maior, né, e aí você precisa implementar um resolver ali mais customizado, que você tem que fazer alguma coisa diferente, mas vai cair também no mesmo esforço do REST. Então, se no REST você precisaria fazer uma coisa mais customizada, você também teria que criar um novo endpoint lá e o esforço praticamente é o mesmo, né? Digamos assim. Vocês comentaram outra coisa aí agora, eu não sei se eu já estou adiantando muito o assunto, mas eu queria falar um pouco sobre segurança, porque como o Marcos explicou aí, o Demir aqui também, eu tenho a impressão de que quando a gente usa essa ferramenta mágica, a gente vai meio que expor na nossa API toda a estrutura do nosso banco. E Essa isso. mesma percepção de que parecia Você que também teve essa tinha percepção, né? percepção de que parecia menos seguro, né? Que talvez a gente iria expor campos que, se a gente não prestar atenção, talvez a gente iria expor campos que a gente não gostaria Que de não expor. gostaria, talvez algum detalhe ali de banco que faz uma regra de negócio ali que você não queria expor também, sabe? Como que essa ferramenta mágica, ela tem recursos, ou mesmo que não seja com essa ferramenta, né? No GraphQL, assim, de modo geral, na especificação, a gente tem recursos para lidar com isso? Então, no o próprio Hot Chocolate, mas no GraphQL de forma geral, você pode definir permissões para os campos da API que você tem. Então, você consegue definir que se uma determinada permissão de usuário conseguir acessar um determinado campo do seu esquema. Então, nem todo mundo vai conseguir acessar tudo que tem no seu esquema, e você também consegue definir regras do que é chamado de introspecção de esquema. Então, quando você acessa uma API GraphQL, existe um endpoint, uma query específica que chama query de introspecção, que é para puxar todo o esquema disponível da API.
Então, nessa query que vai te retornar todos os campos e tudo que está disponível naquela API. Também é possível definir regras de introspecção para você não retornar mais do esquema do que você gostaria para o usuário. Então, existe a segurança, claro, é inerente que no API GraphQL tem mais esquema exposto, então o que você vai querer colocar numa API GraphQL normalmente é realmente um esquema que é parcialmente público, então o que está lá, as pessoas deveriam conseguir ver o que existe no seu esquema, mas nem todo mundo consegue fazer queries em cima do seu esquema. Então essa que é a ideia do GraphQL em si. Eu acho também que em relação a essa parte da segurança, a gente acaba ficando muito refém aí da falha humana nesse ponto, porque o GraphQL, ele é um tipo de ferramenta que, como a gente tinha comentado, você consegue pegar exatamente o que você precisa, então nada mais, nada menos. Se de repente você coloca alguma informação ali que é sensível do banco, é porque você colocou justamente esse a mais, que não era necessário naquela query, provavelmente, e que por falha humana você acabou vazando aquela parte de segurança. Então facilita um pouco de você acabar compartilhando uma coisa que não deveria, mas ao mesmo tempo o GraphQL ele te dá a possibilidade de não fazer isso, entende? Tipo, você realmente consegue escolher o que é que você vai passar ou não para o cliente. Mas eu acho que era bem esse ponto mesmo, viu, Gustavo? No sentido da falha humana mesmo. Porque quanto mais a gente vai facilitando as coisas, às vezes as pessoas vão começando a fazer as coisas meio no automático também, sem pensar tanto, né? Já que, bom, o negócio é tão facilitado que eu vou meio que, de repente eu fui lá e expus um negócio que eu não gostaria de ter exposto, né? Mas acho que é bem nesse caminho, mas enfim, pelo que vocês contaram, tem estratégias aí para lidar com isso. Isso. As próprias ferramentas de GraphQL, elas te permitem colocar, igualzinho é no REST, que você tem alguns endpoints que são protegidos por role-based access ou por uma session, por alguma coisa, você também consegue fazer isso no GraphQL. Então vamos supor, você tem o seu esquema lá, tem um product e tem um users. Você pode dizer que o users, quem pode acessar é só quem tiver a role de administrator, por exemplo. E isso você pega do Better Token, por exemplo. Então, a segurança nesse sentido é muito parecida com a do REST, né? Todo mundo pode descobrir os endpoints que você tem. Você consegue fazer isso de forma bem simples numa API, mas nem todo mundo consegue acessar esse endpoint, né? A gente consegue ativar alguns mecanismos ali de autorização por perfil também no GraphQL, né? Exatamente. Sim. Legal. Exato, é a mesma ideia do REST. Então, descobrir o esquema, descobrir os endpoints é um pouco mais simples. Acessar, realmente você consegue colocar toda a camada de segurança. E a gente falou que, assim, a gente não usou esses termos, né? Mas tudo que a gente falou aqui sobre trazer os dados que a gente precisa, sobre, em vez de fazer várias queries, fazer uma só, isso tem um nome, né? O conceito de overfetching, underfetching, né? Mas eu sei que o GraphQL também permite que a gente faça escritas também no banco. Vocês conseguem citar, assim, vantagens ou, em caso de uso, de utilização, quanto que a gente deveria usar o GraphQL para escrever no banco, em vez de da gente só falar de leitura, né? Quando é que a escrita também pode ser útil usar o GraphQL? A escrita, né, do mesmo forma do REST, né, você tem o post, lá também você tem o conceito de mutation, né? E ele facilita também, na mesma forma da query, que você consegue passar ali o seu dado com um relacionamento numa chamada só, entendeu? E lá dentro você consegue persistir aquela informação. Também é uma forma que você vai conseguir aí economizar nas requisições, sabe? Eu diria que a parte de mutations do GraphQL ela foi criada só porque tinha que ter uma parte De escrita, né? inserção e deleção, modificação. Porque o forte do GraphQL são realmente as consultas. Mas, como você já tem uma API GraphQL, pra você não precisar de ter um Frankenstein lá onde você faz GraphQL para consultas e REST para alterações, você pega e usa as mutations do GraphQL que funcionam perfeitamente igual ao REST, mas para mim realmente é como se fosse um filler mesmo, né? Que nem quando você está assistindo uma série, tem aqueles episódios só para preencher o espaço. Para mim a mutation do GraphQL é isso. Eu concordo com o Marcos também nesse ponto. Tipo, eu não acho que é exatamente o forte do GraphQL, mas apesar disso, eu acho que tem um ou outro ponto onde talvez seja interessante de utilizar. Tipo,
quando a gente tem diversas fontes de dados, ou então quando a gente tem diferentes clientes, tipo, a gente recebe coisa de mobile, de web, de IoT, e a gente precisa fazer diferentes tipos de operação de escrita, no caso do REST, o GraphQL ele ajuda meio que alinhando isso, né, com as mutations, e fazendo isso tudo de uma vez. Então, acaba facilitando em alguns pontos, mas não é nada que o REST não conseguiria fazer, entende? Assim, no final das contas, assim como o Marcos falou em algum momento, né, que o GraphQL também foi construído em cima do REST, né, no final das contas, nada que o GraphQL faz é um negócio que o REST não conseguiria fazer, só que tem lá uma probabilidade de você criar o código e talvez reinventar uma roda ali que aquele endpoint único do GraphQL já encapsula para você, né. Então, no final das contas, eu acho que é bem por aí, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre performance, porque eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando, mas voltando um pouquinho na consulta, quando a gente faz, né, por exemplo, tem um front-end que eu quero recuperar informações de usuário. Aí eu vou recuperar, por exemplo, os dados básicos do meu usuário, depois eu quero recuperar informações de contato dele, aí depois quero recuperar informações de endereço. E aí, quando eu faço uma API REST, eu puxo a API de dados básicos, ela me retorna, eu já poderia retornar para o meu front. E aí, né, eu posso pedir, o meu front já vai carregando essas informações, enfim, eu já posso ir mostrando para o meu usuário algumas informações enquanto eu estou carregando no banco. E na minha percepção, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, no GraphQL eu tenho uma operação única, né, que eu vou recuperar todos esses campos de uma vez só. Isso aí não pode representar, né, um problema de performance para o meu front, de que eu vou fazer uma chamada que pode demorar muito? Para mim, é a mesma ideia do REST. Sempre tem como você desenvolver de uma forma ruim. Então, da mesma forma que no REST você também poderia fazer um endpoint só que recupera tudo e é pouco performático, no GraphQL fazer uma query só que recupera tudo também seria não ideal nessa situação. Então, você poderia fazer múltiplas queries. Só que a diferença com o GraphQL é que você só definiria uma vez o esquema e você faria três queries diferentes no front-end. No REST, você teria que ir no back-end e fazer os três endpoints Entendi. para recuperar o que você precisa. Em termos de performance, assim, do que eu já notei no GraphQL é que a performance dele é muito boa, principalmente onde você tem uma API que acessa um banco de dados. Com isso, o GraphQL ele fica muito poderoso porque tem como eu falei antes, traduzir as queries que você faz para queries do banco. Então, tudo que você escreve na sua query que você quer é exatamente isso que vai para o banco para ser puxado. Existem também situações onde o GraphQL pode ser usado numa situação de múltiplas APIs. É o GraphQL multi-esquema, até que a galera fala. Nesse caso, eu já mexi muito pouco, mas eu sei que já tem que tomar muito mais cuidado. Por exemplo, se você tem uma API GraphQL que acessa uma outra API, daí você já tem que tomar um pouco de cuidado, porque não tem como você traduzir os comandos que você fez no GraphQL para essa outra API, não tem um ORM de API. Então, tem que tomar mais cuidado nesse sentido. Para os casos onde é feito acesso de banco de dados direto, para mim o GraphQL ele vence o REST em todos os cenários, porque realmente não tem como você vencer uma query exatamente feita na hora ali para aquele banco de dados, mas quando você tem uma complexidade maior, então você tem vários microserviços com várias APIs diferentes, e aí você quer construir uma API GraphQL para juntar tudo, daí é um pouco mais complexo de alinhar a performance, apesar de possível. Legal. E falando de performance, assim, dentro de GraphQL, tem algum recurso que eu conheço REST muito bem, eu sei como usar cache em REST muito bem, e eu não estou imaginando um jeito fácil de usar uma cache dentro do GraphQL. Como que seria? Tem ferramentas que ajudam nisso? A ferramenta mágica que vocês citaram aí também, né? Ela consegue ajudar a gente em algo nesse sentido de cache? Normalmente é justamente a mesma ferramenta que vai te dar todos os poderes do GraphQL, vai te permitir fazer caching também. Eu usei muito pouco isso, tá? Então não usei tanto assim cache, mas eu sei que, por exemplo, Hot Chocolate permite você definir, as ferramentas de GraphQL te permitem definir caching para determinadas partes do seu esquema. Então, essa parte vai ter um cache de tanto tempo, essa de tanto tempo. Então, se for feita uma query exatamente igual, você retorna a mesma coisa, né? Às vezes a Mas cache não mexi vai muito ser pouco. uma cache geral daquela API, mas uma cache às vezes particionada ali de acordo com o seu esquema, né? Você deu o Isso, exemplo ali de sempre particionado. produto, especificação de produto. Às vezes na especificação você coloca uma cachezinha ali, isso já vai agilizar um pouco
a sua execução da sua API na hora que você fizer aquela chamada, né? Exato. Só que aí sempre a gente tem que lembrar que tem que ser uma query idêntica, né? É, Então, é isso, por isso que parece que é um pouco mais difícil justamente pela dinamicidade, né, do GraphQL, já que Sim. é justamente isso que ele prega, né? É bom, geralmente, você fazer um trabalho de mapeamento mesmo, assim, de qual tipo de query que você vai ser mais requisitado, sabe? Então, tem uma query específica, por exemplo, que, sei lá, né, de 100% ali das minhas chamadas, 50% das chamadas é com ela que está sendo solicitada. Então, ela é uma boa escolha que você pode fazer para colocar num cache, entendeu? Então, faz mais sentido. Então, também é o mesmo trabalho do REST, né? Do REST, você tem aquele endpoint seu ali que é mais utilizado, ele faz mais sentido você colocar o cache. Bom, até então na nossa conversa, gente, me parece, né? Porque uma das grandes desvantagens que eu tinha entendido do GraphQL era mais essa parte de esforço mesmo, né? Talvez ali de ter um esforço inicial grande ou até de curva de aprendizado. Mas pelo que vocês foram contando e por essas ferramentas que a gente tem hoje, me parece que isso não é tão problemático assim. E até então, se eu fosse ouvinte do nosso episódio, eu já queria utilizar a GraphQL amanhã. Então, eu queria saber com você, assim, é isso mesmo? Quais são as desvantagens? O que a gente está, né, escondendo aí um pouco, né? Quais são realmente as desvantagens de quando não utilizar a GraphQL? A gente falou um pouquinho no início, né? Talvez há esquemas muito simples, não utiliza. Mas até isso vocês falaram, vocês estão aí na dúvida, já estou querendo utilizar. Fala aí, qual que são as desvantagens? É bom, assim, tem alguns pontos, né? Então, um que até no meu contexto, quando eu trabalhei, que era uma desvantagem, era a questão de monitoramento, né? Então, as ferramentas de observabilidade. Então, o REST, ele tem um padrão que você tem ali muito certinho, né? Os verbos que você utiliza para fazer, né? Então, inclusão é post, você vai buscar é get, você tem os códigos de erro, né? Então, da faixa 200 ali foi sucesso, da faixa 400 foi um erro de requisição do usuário. Então, o GraphQL só usa um post. Por trás, ele é um post do REST. Então, assim, mesmo você fazendo uma consulta, ele está utilizando o verbo post por trás. E toda vez também que ele vai te retornar alguma coisa, ele vai sempre te retornar 200. Então, independente se houve erro ou não do seu GraphQL, ele vai retornar 200. E muitas das vezes as ferramentas de observabilidade, elas são criadas em cima desses padrões REST, né? Então, tipo assim, HTTP de resposta HTTP. exato. Então, se você quer estar lá no seu board de observabilidade, você quer saber assim, quais as chamadas que deram mais erros, geralmente estão mapeados pelo código de erro, né? Então, aqueles que deram 500, 400. E aí o GraphQL perde um pouco nisso, porque ele utiliza dessa forma, entendeu? Então, mesmo que você tenha um erro, ele vai te retornar 200. Lá no corpo da mensagem vai ter a mensagem de erro que é, mas você precisa entrar na mensagem e saber que deu erro, Fazer um entendeu? parse Mas como é, e aí? Como é que você Então, tratou nesse caso? aí, para tratar esse caso, a gente tinha que fazer alguma forma de você conseguir mesmo ver a mensagem, entendeu? Então, tipo assim, tem que colocar alguma implementação que você consiga ver na mensagem lá que você padronizou de erro para saber que deu erro, entendeu? Entendi. provavelmente tem jeito, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, assim, em relação ao resto, isso tende a ser uma desvantagem, entendeu? Uhum. Isso, e para mim também tem uma desvantagem clara também por conta por exemplo, a GraphQL em situações de microserviço. Quando você tem uma API GraphQL, como eu falei antes, que acessa um banco de dados direto, isso é uma coisa muito tranquila. Ela faz de uma forma muito, muito de boa. Só que começa a ter uma complexidade muito grande quando você tem uma situação de microserviços onde uma API precisa acessar a outra API. Então, uma API GraphQL precisa acessar outra API, seja ela REST ou seja ela GraphQL também. Eu já até falei que tem como você unir esquemas GraphQL, então imagina que todas as suas APIs são GraphQL, tem como você unir os esquemas em um esquema só. Só que isso é muito complexo. E se você tiver uma API que seja REST, que a sua API GraphQL precisa acessar, não tem como você usar os benefícios ali das queries dinâmicas. Você consegue especificar os campos, mas a chamada que foi feita, ela é REST, então ela vai retornar todos os campos. Mesmo que você tenha pedido dois, ela vai ter retornado todos. Nesses contextos é possível resolver, você consegue fazer resolvers específicos para cada situação, mas já fica muito mais complexo. E também falaria da complexidade algo que eu notei é que assim, os desenvolvedores têm pouca familiaridade com GraphQL. Então, normalmente a galera chega acostumada com REST, eu sei fazer get, post, put e delete aqui,
não sei fazer GraphQL, e a galera tem uma boa dificuldade para entender como que funciona esse protocolo, assim. Apesar de eu achar ele um protocolo simples de entender, aparentemente tem uma boa curva de aprendizado. A galera não pega de primeira como que funcionam as coisas, então tem esse ponto aí também, né? De você for implementar o GraphQL, vai ter um esforço maior do seu desenvolvedor para entender também como que aquilo funciona. E esse é um ponto importante, né? De preocupar o que seu time sabe fazer, porque isso vai impactar muito na produtividade do time, né? E até Mas- questão de gestão também, né? Quem está no papel de liderança, muitas vezes ele também participa, né, de uma sabatina assim, ele vê a questão de mudança de time, né? Então, assim, ele precisa repor gente, né, recurso no time dele. É mais fácil achar no mercado quem tem domínio do REST do que com o GraphQL, né? Então acaba pesando também esse ponto de tipo assim, não, faz muito sentido o GraphQL nesse contexto aqui, mas eu vou preferir continuar no REST por questão de equipe, time, de time, entendeu? Um outro ponto que eu consigo ver de desvantagem no GraphQL é que é muito importante saber onde que ele deve ser aplicado em relação a quais times, porque dependendo da qualidade de código daquele time, a dor no GraphQL de uma qualidade de código ruim, ela pode ser muito maior. Então, quando a gente dá aquela liberdade ali do cliente solicitar qualquer combinação de campos e de relacionamentos, tem o risco da gente ter consultas que são extremamente grandes, extremamente complexas, que exigem muito processamento do servidor, ou até que pode gerar algum tipo de loop de relacionamento. Então, se a gente tem um projeto que tem uma qualidade de código boa, uma qualidade de código ideal, dificilmente vai ter problemas com GraphQL. Mas se a gente coloca o GraphQL num projeto que tem essa dificuldade de manter um código limpo, de manter um código de fácil manutenibilidade, geralmente as dores que esse time sentiria sentem em dobro por causa do GraphQL. Ou seja, é muito mais fácil fazer merda com GraphQL, né? Não, Gustavo? Sim, Exato. esse é o ponto. Porque se você pensar o REST, você vai pegar ali e você chega por exemplo, quem está mexendo no front-end, você vai falar, olha só, tem esse endpoint, você vai chamar ele, ele vai retornar isso, acabou. Então, tipo, o cara vai chamar o endpoint e vai retornar o que você falou, é impossível retornar outra coisa, porque o do back-end está desenvolvido. E do mesmo jeito, né? No back-end você vai falar pro cara, olha, você vai precisar desenvolver isso, vai retornar isso, na PR você olha se está retornando aquilo mesmo e acabou, tá garantido. No GraphQL já é um pouco mais diferente. Você vai falar, olha, você tem esse esquema, você vai fazer essa query aqui. Mas se ele quiser fazer outra query lá, ele faz. Então, você pediu para puxar o nome e o ID, ele puxou a descrição e o ID, é possível. Você vai ter que pegar isso lá na PR e ver que o cara tá fazendo besteira. Então, realmente, o GraphQL tem uma liberdade maior, né? Seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. Total. Só um ponto que eu fiquei, acho que vocês já comentaram aí, mas só para ficar bem claro assim, nas APIs REST a gente tem o Swagger, né, que expõe lá tudo. Para GraphQL vocês comentaram de que tem um playground, e seria fazendo uma analogia assim, o Swagger seria substituído no GraphQL por esse playground que as ferramentas disponibilizam? Cara, eu consigo pensar no Hot Chocolate ou no Banana Cake como um Swagger em esteroides, porque você consegue ver como as coisas iriam funcionar, né, do mesmo jeito que no Swagger, que é tipo um catálogo, mas como você tem esse playground, você consegue brincar muito ali em como é que as queries vão funcionar e tal, e além de ter uma interface ainda mais amigável. Então, de certa forma, sim, tem a mesma funcionalidade, mas eu acho que ele tem um pouquinho mais de coisa. Isso. E ainda o GraphQL ele funciona da mesma forma que o Swagger. O que gera o Swagger é um arquivo JSON gigantesco que a API retorna. A API GraphQL ela também tem a introspecção, que é uma query que você faz que retorna todo o esquema em formato JSON também. Então, você também pode pegar esse esquema e colocar em qualquer lugar que você quiser. Você pode usar ele, por exemplo, para gerar os arquivos do seu esquema no seu código, por exemplo. É algo que é feito muito comumente nas APIs GraphQL. E vocês têm mais alguma dica de outras ferramentas? Eu acho que acabou que todo mundo aqui teve experiência com GraphQL e .NET, né? Mas vocês têm algumas outras dicas aí de ferramenta usando Java, Node, Python? Eu tenho duas aqui, né? O do Java é o Spring Boot GraphQL. Não tem segredo. Spring Boot é maravilhoso, você não vai ter que fazer quase nada e vai estar tudo pronto lá. Que bom ouvir alguém falando que Spring Boot é maravilhoso. Nó, cara, te considero pacas agora, Marcos. Obrigado. Eu sou muito fã de Spring Boot, cara, muito.
Tamo junto. É, não, pois é, então tem o Spring Boot GraphQL, integra com o Hibernate, coisa linda. E para a galera do JavaScript aí, tem o maravilhoso Apollo Client, né? O Apollo Server, perdão. Se você quiser gerar uma API GraphQL em Node, você pode usar o Apollo Server. E além do Apollo Server, você tem o Apollo Client para consumir essa API de forma bem simples. Então, por exemplo, a gente usou muito com React, né? Consumiu essa API no React. Então, existe a biblioteca do Apollo Client, que faz muito para você já nesse sentido, e você também consegue colocar alguns plugins nela, por exemplo, o GraphQL Code Gen, que ele, dadas as queries que você escreve no front-end, ele gera todo o código de acesso a essa API automaticamente para você. Você dá um comando, ele gera todo o código para você de uma forma bem simples. Então, você pode usar essas bibliotecas e para gerar API, você pode usar o Apollo Server, gera toda a API. Você pode usar outros ORMs, você pode usar a Prisma, você pode usar outros ORMs por aí para integrar com ele e gerar as queries automaticamente também. Então, tem muitas opções por aí. E com certeza a gente já usou lá, a gente tinha uma API GraphQL em Ruby também, que é a mesma ideia, né? Então, ferramenta é o que não falta, a não ser que você vai fazer em uma linguagem muito estranha, assim, sabe? Rust, e ainda deve existir para Rust também. E dando só uns 10 centavos, esse CodeGen aí que o Marcos falou, ele também integra bem com TypeScript. Então ele consegue gerar tudo já tipado e facilita bastante aí para quem tem uma dificuldadezinha de tipar as coisas com TypeScript. Boa. Bom, gente, então a gente falou sobre algumas desvantagens, né, de utilizar o GraphQL. A gente falou sobre lidar com múltiplos serviços, que às vezes pode ser uma desvantagem, a parte de observabilidade, o aprendizado, que a curva de aprendizado às vezes não é muito rápida, né? E às vezes, né, os desenvolvedores às vezes ficam meio receosos de trabalhar com essa tecnologia e de ser mais fácil de produzir códigos ruins, talvez com GraphQL, mas a gente falou sobre muita vantagem também. A gente falou sobre a dinamicidade, de ter um endpoint único, de ser flexível, retornar o que a gente realmente precisa, né? Então, evitando o overfetching ou o underfetching, de ter menos alterações no back-end e desse tanto de ferramenta que vocês citaram aí por último, que facilitam, né? Minimizam um pouco o esforço que talvez inicialmente seria grande. Então, assim, claro, como tudo, todos os versos, existem vantagens, existem desvantagens e é muito trade-off. A gente ficar entendendo quais são os melhores lugares para utilizar. E aí, então, dito isso tudo, eu queria ouvir de vocês, depois de toda essa discussão, uma análise de uma situação aqui que eu queria colocar para vocês, se a gente deve utilizar ou não. Basicamente, então, tenho lá um meu back-end, né, basicamente, uma entidade até complexa, vamos falar que ela é complexa, tem vários relacionamentos, mas eu não tenho muita alteração no front-end. Ou seja, eu tenho meu front-end que ele vai consumir as mesmas coisas, sempre. Usa ou não? Não, aquela resposta sênior, né? Depende. Sim. Depende. Tem alguns pontos também que você, por exemplo, a sua aplicação vai ser mobile, ela vai, exemplo, ser utilizada em ambientes que a internet não é tão boa. Aí, ó, mais bons pontos aí para a gente analisar. Então, por No exemplo, meu caso aqui, ó, vai ser uma aplicação, não, vai ser simplesmente um front-end que comunica com o back. Esse back, ele tem, como eu falei, né, entidades complexas, com relacionamentos complexos, mas eu só tenho um front-end que comunica com ele e ninguém fica mais consumindo minha API por aí, não. Não tenho mobile, não tenho problema com a internet, não tenho nada disso. bom, mesmo ainda se falando que é complexo, né, a entidade, eu iria no GraphQL, porque pode ter telas na sua aplicação front-end lá que vai precisar exibir muita coisa, né, e você pode fazer isso numa única chamada, entendeu? Só ia emendar uma pergunta que seria qual que era o roadmap do produto que você está mexendo em termos de front-end, porque daí, entendendo o que você planeja de fazer de modificação daqui a um ano, é mais fácil de dizer se você vai usar GraphQL ou não, né? Porque aí você vai saber o que você vai precisar de acessar no futuro, né, nessa API. No meu exemplo, não, gente, o front-end ele já sabe tudo que ele tem que obter, ele não vai ficar mudando muito, não. Ah, então usa o REST. Se é um CRUDzão padrão, usa o REST, né? Principalmente se vai dar para ficar usando caching, aí de forma fácil, você vai repetir as requisições, manda ver no REST. Isso aí é um bom ponto, exato. Bom ponto também, eu achei a cache também, né? Exato. Mas o que eu achei mais legal dessa resposta foi justamente assim, as coisas que vocês consideraram para dar a resposta. Né? Que é, tem mobile, ou seja, tem outras interfaces que vão consumir.
né, tem um problema de internet, né, de rede, vai ter muita modificação no front, né, talvez eu vou precisar de cache ou não, enfim. Achei que foram boas as considerações aí para responder. No final das contas, acredito que, claro que é sempre o depende, né, como o Ângelo falou, a resposta sênior é sempre o depende, né, de cada cenário, mas acredito, né, que os mais simples parece que é padrão, né, de utilizar o REST, né, assim, tudo que é, eu tenho um CRUD básico mesmo, vamos para o REST, que é o mais simples, todo mundo conhece e tal, mas parece que se a gente complica um pouquinho mais, o GraphQL parece que surge como uma boa opção, pelo menos para ser avaliada. Acho que o mais simples é sempre uma boa opção. Quando a gente fala de monolito, microserviço, vamos começar no monolito primeiro. Quando a gente fala de REST e GraphQL, o REST a gente sabe que tem uma comunidade maior, que é mais rápido de aprender, então vai no REST primeiro, né? Começar pelo simples acho que é sempre mais benéfico. E sem contar que existem essas abordagens híbridas também, né? Eu tenho uma situação aqui bem específica que vale a pena ter para uma parte da aplicação, eu usar o GraphQL, enfim, né? Então, é sempre bom analisar mesmo as alternativas. Bom, gente, então acho que é isso. A gente falou muito sobre vantagens e desvantagens, quando usar, quando não usar. E é isso. Muito obrigada, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente.